Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma live do nosso programa Mentalidade. Como você sabe, essa live ela acontece semanalmente e o objetivo dessa live é ajudar vocês, a trabalhar mais a mente. Afinal de contas, tudo que a gente faz hoje tá ligado à forma como a gente pensa, à forma como a gente age. E essa live de hoje tem um extremamente valioso. Algumas pessoas, inclusive, me pediram esse tema, algumas pessoas precisam desse tema. E hoje a gente vai falar sobre como vencer o medo, É possível, Rafael, vencer o medo? Como o medo pode paralisar a gente? Eu até fiz uma enquete aqui mais cedo falando sobre isso. Se alguma vez na sua vida você já deixou de fazer algo por medo de alguma coisa. E eu vi e vejo muitas pessoas perderem oportunidades na vida por medo. Medo de tomar uma decisão, medo de se arriscar, medo de errar, E a gente vai falar tudo disso aqui hoje. Então, você conhece alguém, que precisa ouvir esse conteúdo que eu vou trazer hoje? É simples. Pega esse aviãozinho e compartilha com ela. Tenha certeza que ela vai te agradecer depois dessa live. Como você sabe, toda semana, eu trago um conteúdo aqui muito bom para vocês. E hoje vai ser uma das lives assim daquelas top 10 que eu já fiz aqui para vocês, tá bom? Esse é um tema que realmente vai mudar o domingo à noite de vocês. Perfeito? Então vamos lá, compartilha. Deixa eu beber uma água aqui para aquecer as cordas vocais, pra gente começar e dar show enquanto vocês estão entrando aí, beleza? Então, enquanto eu faço isso, pega esse aviãozinho aqui e compartilha pelo menos com 3 pessoas que você gosta e que acha que elas podem ser, pode mudar a mente dela depois dessa live. Vamos embora, são maratonas de live aqui. Perfeito? Então a primeira coisa, pra gente começar a nossa live de hoje é entender por que temos medo. Vocês já se perguntaram alguma vez na vida de vocês por que a gente tem medo? E foi bem interessante que ontem eu estava com o Léo, e eu estava aqui em casa, estava lá na sala, e ele falou assim: papai, eu quero pegar a mala. Ele gosta de ficar brincando com as malas dentro de casa. E aí ele foi lá no closet do meu quarto, e ele estava escuro. Ele: papai, vem aqui porque está escuro. Eu falei: e qual é o problema do escuro? Ele: é porque eu tenho medo. Olha as coisas, Provavelmente alguém falou escuro pra ele e ele começou a ter medo. E eu falei: ô pai, não tem nada lá. Pode ir que eu tô aqui te olhando. Aí ele: não, papai, vem ficar perto de mim. Porque eu não consigo, lá no closet que tá escuro, pegar essa mala. Eu falei: vamos lá. Então eu fiquei no meu quarto. E falei assim: faz o seguinte. Pra te deixar mais seguro de tomar a decisão que você quer fazer pra brincar com a mala, você vai no banheiro, que tá dentro do closet, abre a porta do banheiro, porque vai clarear o closet. E aí, com isso, você consegue acessar. Dito certo. Foi lá, sozinho, abriu a porta do banheiro do closet, ficou claro, ele foi lá, pegou a mala e foi. Então, aqui, o que eu aprendi com o Léo ontem, com esse insight? Primeira coisa, você não pode deixar o medo te paralisar. Bom, então esse é um código que já foi acessado dentro da mente dele. Só que existem situações, que a gente vai ter medo. E aí a gente tem 2 opções. Ou a gente paralisa, Esse é o grande problema. Ou eu crio estratégias para que eu consiga vencer o medo. E que esse medo não me paralise. Então o que acontece? Eu criei uma alternativa para que ele conseguisse vencer aquele medo do escuro e conseguir acessar o que ele queria. Então, ou seja, ele abrindo a porta do banheiro, indo sozinho lá na escuridão, abrir a porta do banheiro, dá a possibilidade dele enxergar, inclusive, o que ele queria pegar e não conseguia. Então olha como é importante, Olha como é importante a gente ter essa compreensão. Olha como é importante a gente ter alguém, para estar mentoreando, a gente nessas situações. Porque se ele não tivesse uma pessoa como eu, naquela hora, para auxiliar ele a resolver aquele problema que estava paralisando ele de fazer o que ele queria, ele não teria feito. Só que o grande problema é que na maior parte das vezes as pessoas que estão nos dando essa assessoria ao longo da nossa jornada, elas não estão preparadas. Então o que as pessoas fazem? Vão lá e resolvem o problema, liga a luz e deixa ele resolver para ele. E aí você começa a construir dentro da tua mente que toda vez que eu tenho um problema, eu peço a alguém para me ajudar, para resolver. Rafael, o que você quer dizer com isso? Você quer dizer que a gente não precisa pedir ajuda? A gente deve pedir ajuda. Mas na maior parte das vezes, a gente vai ter que entender que nem sempre a gente vai ter ajuda e a gente precisa resolver os nossos BO sozinhos. E essas construções que vão sendo feitas em relação ao medo na nossa vida, elas começam a deixar a gente pessoas cada vez mais fracas, pessoas cada vez mais indecisas,
Pessoas cada vez que ficam postergando decisões por medo de tomar a decisão certa. Olha que interessante. E olha que doido, né? Como é que a gente... Vocês já se perguntaram por que a gente tem medo do escuro? Né? A gente tende a ter medo de situações que nos colocam em vulnerabilidade. Qual é o maior medo do ser humano? O medo de morrer. Então, ou seja, alguma vez na vida de vocês, você já viu alguém morrer por conta do escuro? Olha que doideira. Por que a gente tem medo do escuro se o escuro não traz nenhum mal pra gente? Vocês já se perguntaram alguma vez na vida de vocês por que a gente tem medo do escuro se o escuro não faz mal nenhum a gente? Por quê? Porque muito provavelmente alguém construiu isso na tua cabeça. Então, olha, tem um termo que isso não é meu, né? Esqueci o nome dele para não deixar de dar um mérito à pessoa, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Ele fala assim, os P's programadores. Existem P's programadores que programam a nossa mente. Um dos P's programadores são nossos pais. Às vezes, por brincar, né? Ó, cuidado com o escuro, que lá no escuro tem um bicho. Lá no guarda-roupa tem um bichinho lá que tá te esperando, um monstro. Então, ou seja, esse P programador, né, que pode ser teu pai ou tua mãe, não porque eles querem te fazer mal, mas porque foi construído isso, inclusive na criação deles, ele acaba gerando esses bloqueios. Esses bloqueios vão te causando medo. O outro P programador é o professor. A depender, né, de quem é o professor que está te educando ali na escola, né, ele pode criar uma série de bloqueios na tua cabeça. Segundo P, né, que é o pastor. A depender de quem seja o pastor daquela igreja, ele pode criar alguns P's programadores. Segundo, outro P programador, a TV. Os programas de TV, eles podem programar a tua mente. Então, olha como é extremamente valioso quem são as pessoas que estão programando a tua mente. Ou seja, eu estava lendo um livro, eu sempre falo desse livro, que eu gosto muito desse livro, já terminei de ler ele, que é o Óbvio que Ignoramos. Ele fala muito sobre isso, né? Ele começa a fazer um questionamento que, assim, será que realmente a gente toma a decisão por conta própria? Ou seja, quando eu tenho medo do escuro, será que esse medo do escuro é por minha decisão ou é pelas concepções que foram construídas dentro da minha mente e essas concepções moldam o meu comportamento? Entende? Rafael, que filosofia é essa em pleno domingo? É exatamente para você entender aonde eu vou chegar em relação a como vencer o medo. Porque não dá pra gente vencer o que a gente não sabe o porquê aconteceu. E quando eu trago esses embasamentos, vocês começam a entender o quanto a nossa infância ela molda as nossas concepções e quanto essas concepções vão determinar as nossas decisões. E como a gente lida com isso. Eu dou aula para médico, né? Eu faço treinamento médico e eu vejo que muitos médicos têm medo de falar na internet. Eles entendem, né, que os nossos pacientes eles conseguem nos acessar através de vídeos educativos que a gente pode fazer para os pacientes através do digital, mas muitos deles têm medo de fazer. Muitas pessoas deixam de fazer live porque está preocupado se vai ter muita gente ou pouca gente. Já a gente vai falar sobre isso. Mas olha que interessante. Léo tem 3 anos. Léo entra numa live, como vocês já viram, bota Léo aqui na live, pede a vocês para compartilhar no aviãozinho, ele desenrola na live. Por que Léo, com 3 anos de idade, não tem medo e pessoas, né, bem-sucedidas, bons profissionais, têm medo de fazer uma live? Tá preocupado se vai ter mais ou menos gente ali. Por quê? Porque o P programador de Léo, que é o pai, ele está programando a cabeça dele para que ele não tenha medo de falar com as pessoas. Ou seja, eu coloco ele em situações diárias para que ele consiga lidar com o público. Porque ele não precisa ter medo do público. Rota falando aqui, quando eu tirei a carteira de motorista, dirigia e o medo me deixou mais. Hoje eu não peguei mais o carro. Preciso superar esse medo. Exatamente. A gente vai falar disso daqui a pouco, Rô. Não sai daqui da live. Eu vou chegar lá. Eu quero ir introduzindo as coisas para a gente construir uma narrativa para que vocês entendam o porquê dessas coisas acontecem na vida da gente. Beleza? Então, olha como é interessante quem são as pessoas que programam as nossas concepções. Né? Então, assim, quando eu coloco o Léo numa live, as pessoas falam, mas é muito novo. Não. Eu estou programando na cabeça dele algumas coisas. Como eu programei ontem em relação ao medo do escuro. Então, olha como é importante o ambiente. Olha como é importante os treinadores. Olha como é importante os pais, né? E aí me perguntaram hoje, numa enquete que eu fiz ontem aqui, e aí acabou ela perguntando no direct, eu acabei respondendo lá no direct. Ela falou assim, como é que você lida, né, com o alinhamento entre você e a mãe de Léo? Então, ou seja,
olha como é importante o alinhamento dos pais. E ela perguntou assim, como é que você faz pra fazer essas coisas com o Léo, essas coisas que você comenta com a gente aqui na internet? Eu estudo. Ou seja, porque para que eu consiga treinar meu filho da forma correta, eu preciso estudar da forma correta. Eu preciso ter acesso às pessoas que têm as informações que eu preciso para treinar meu filho. Então, isso é extremamente importante. A gente precisa saber para onde a gente quer ir, a gente precisa saber como é que a gente quer construir os nossos filhos, por exemplo, para que a gente consiga moldar essas estratégias, né? Para conseguir tirar esses bloqueios que ele vai tendo acesso ao longo da vida dele. Perfeito? Então, a primeira coisa que a gente aprender sobre o medo, né, que o medo é uma derrota antecipada. Então, ou seja, quando uma pessoa fala que não vai fazer live porque ela está com medo de na live dela não ter pessoas, ela está tendo uma derrota antecipada. Ela está se antecipando de não fazer por medo de algo que ela está previndo que possa acontecer. Então a primeira coisa que você tem que entender sobre o medo é isso. Que toda vez que você tem medo, você já está sendo um derrotado antes da coisa acontecer. Então assim, por que eu tenho medo do escuro se o escuro não me faz mal nenhum? Olha que doideira, né? A gente tem medo do escuro, mas eu nunca vi ninguém morrer por causa que está no escuro. Ah, Rafael, eu tenho medo de avião, porque o avião é inseguro. Você sabia que o avião é o meio de locomoção mais seguro que existe? Que mata-se mais de carro e de moto do que de avião? E por que a gente tem medo de avião? Porque muito provavelmente algum trauma aconteceu. E eu me antecipo na decisão de não andar de avião e eu me sinto naquela situação que eu tive que andar. Por exemplo, se eu vou daqui para São Paulo, eu vou ter que gastar ali 48 horas de viagem ao invés de gastar 2 horas de viagem. Então, o medo, a primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça é que o medo, ela gera uma derrota antecipada na tua vida. E quanto mais você entender isso, mais você vai ter sucesso na tua vida. Perfeito? E aí, voltando, né? Tem alguns médicos que estão me assistindo e alguns profissionais aí que convivem no meu ambiente sobre a questão da live, né? Então assim, Rafael, mas eu posso fazer uma live, tiver 5 pessoas. Perfeito. Então, tudo vai te causar medo. Se você tem uma live com poucas pessoas, você vai ter que mexer com o teu ego de aceitar poucas pessoas na tua live. Mas e se eu te fazer uma pergunta? Se tiver 1000 pessoas na tua live e dentro dessa live tiver 500 pessoas haters esculhambando você, você tem fôlego para aguentar 500 pessoas falando mal de você ao vivo em uma live? Então você precisa entender que sempre vai existir o medo. O medo da audiência, o medo dos haters. A questão é, e o que você vai fazer com isso? Você vai deixar de fazer por medo disso? Ou você vai trabalhar a tua cabeça para lidar com isso? Esse é o jogo. E se você entender que a tua capacidade de lidar com o medo pode te fazer acessar coisas que você deseja, você não vai fazer com que o medo te torne um derrotado. Porque como eu falei, o medo é uma derrota antecipada de algo que você queria fazer e não fez por conta do medo. Perfeito? Pois bem, e aí eu queria trazer aqui um termo que não é meu, né? Marçal falou nisso em uma aula que eu estava assistindo dele, que ele fala assim, os irmãos do medo. O que são as coisas que estão ligadas, ou seja, são as pessoas que são familiares do medo, né? A primeira delas é a inércia. Por quê? O que tem a ver? O que é inércia, Rafael? Eu não lembro mais não, eu estudei em física lá no 3º ano. Inércia diz o seguinte, que todo corpo que tende a ficar parado, que está parado, ele tende a ficar parado por inércia. Então, toda vez que você ficar deixando de fazer algo pelo medo, isso está te impedindo de crescer na tua vida. Então, olha como é importante. Então, ou seja, a inércia te deixa na zona de conforto. Então, ou seja, Léo, ele queria pegar lá a mala no closet e por medo ele falou assim, não, papai, deixa pra lá, vou brincar de outra coisa. Então, ou seja, é muito mais fácil ficar na zona de conforto por conta do medo do que eu me arriscar a sair da zona de conforto para resolver uma coisa que eu desejo. Olha que interessante. Então, quando a gente entende que para que a gente tenha sucesso, a gente tem que romper essa inércia que está associada ao medo, porque ela é uma irmã do medo, eu preciso sair da inércia. Ou seja, eu preciso agir. Eu preciso passar por cima de coisas que estão me paralisando, que estão me fazendo ser uma pessoa derrotada. E aí, é aquilo que eu falei. Enquanto você é pequeno, se você tem um treinador para treinar a tua cabeça com isso, como eu fiz com o Léo ontem, isso vai moldando o teu comportamento e tu vai ser uma pessoa muito mais autoconfiante lá na frente. Mas na fase adulta, que você tá com esse tipo de coisa,
você vai ter que trabalhar a tua mente, treinar a tua mente para que ela consiga trabalhar dentro da tua mente essa capacidade de resolver os problemas. De sair daquela inércia, ou seja, sair da zona de conforto. E aí, tem uma pessoa que está me assistindo, né? Que ela estava fazendo umas lives e aí ela não conseguiu, né, lidar com a baixa audiência, que é normal. Quando a gente começa algo, nunca vai ter sucesso. Ninguém nasce fazendo sucesso. Né? Eu tô desde 2019 fazendo conteúdo para hoje chegar onde eu cheguei na minha carreira profissional. A questão é, todas as pessoas que tiveram sucesso, elas começaram pequeno. Só que a diferença das pessoas de sucesso é que elas continuaram fazendo o que precisa ser feito até dar certo. E quando você faz algo e você quer ter o resultado mais rápido do que o tempo necessário para chegar naquilo, o que é que você faz? Você começa a criar desculpas para justificar o fato de você não fazer algo por medo. Aí você inventa que é porque hoje meu trabalho estava cheio, eu cheguei tarde, não consegui fazer a live. É porque tive um problema lá com minha família e aí eu fiquei meio ansioso e eu desisti. Então, vocês precisam entender isso. Que quanto mais você se coloca em desafio, quanto mais você treina, quanto mais você se tira da zona de conforto, mais autoconfiante você fica. E é o jogo do progresso. Quanto mais se faz, mais autoconfiante você fica. Quanto mais autoconfiante você fica, mais você faz. E quanto mais você faz, mais resultados você tem. E esse empilhamento de resultados continuados te torna uma pessoa de sucesso. Então, esse é o jogo. Você precisa entender isso. Então, uma das irmãs do medo é a inércia, é o conforto. Pessoas que querem ficar na zona de conforto são pessoas normalmente medrosas, porque elas ficam com medo de se arriscar. Porque quando você se arrisca, você tem que se colocar à prova. Você tem que gastar energia, você tem que sair ali, né, daquela zonazinha tranquila. Então, essa é a primeira coisa, você precisa romper a inércia da tua vida. Você precisa se colocar em situações de estresse, situações de desafio. E quanto mais você se coloca nela, mais forte você fica. O pai que eu sou para Léo hoje está muito ligado ao empresário que eu sou, ao profissional que eu sou, a forma como eu lido com os meus problemas diários. Isso me fortalece. E esse fortalecimento transcende para outras áreas, inclusive na criação do meu filho, no treinamento do meu filho, né? Porque eu não crio. Quem cria é gado. A gente treina filho, a gente não cria filho, a gente treina. Treina pro mundo. Treina quando ele tá com medo do escuro, treina quando ele cai e fica chorando e a gente mostra a ele como é que ele lida com aquela situação. Isso é treinamento. Só que para que eu consiga passar o poder de comando sobre ele, eu preciso primeiro me autoliderar. Eu preciso primeiro romper as barreiras das coisas que me tiram da inércia, da zona de conforto. Perfeito? Então, essa é a primeira irmã do medo. A segunda irmã do medo é a procrastinação. Ou seja, as pessoas procrastinadoras, elas tendem a ser pessoas medrosas. Por quê? Porque é aquela pessoa que fala assim, ó, rapaz, eu tinha que arrumar minha cama. Ah, depois eu faço isso. E aí vai passando o tempo e ela vai deixando para depois e começa a empilhar aquelas coisas. E aí, por estar com muito empilhamento de coisas que ela não fez, ela começa a fazer o quê? Porra, velho, não dá pra fazer não. E aí isso repercute no trabalho dela. E quando ela fica essa pessoa que não confia nela mesma, ela é uma pessoa medrosa. Porque uma pessoa autoconfiante, ela tem que ser uma pessoa que banca o que ela fala. Então, quando você aprende a bancar o que você fala, você é uma pessoa mais autoconfiante e você é menos medroso. Então, a procrastinação é uma irmã do medo. É aquela pessoa que fala assim, ó, eu vou pra academia. Aí vai na segunda, na terça, chega na quarta, porra, velho, eu tô cansado pra caramba, eu mereço. Ou sai ali do trabalho, tá estressado, passa no McDonald's, disse que ia seguir uma dieta, e aí quando chega na quarta-feira, passa no McDonald's, olha pro McDonald's e fala assim, eu mereço esse McDonald's. Ou seja, você não consegue nem bancar o que você fala. E quanto menos você banca o que você fala, menos confiante você fica de você, mais medroso você vai ser. E a vida, como eu falei, as pessoas de sucesso são pessoas muito autoconfiantes, são pessoas que não são procrastinadoras, são pessoas que têm uma rotina muito bem organizada, porque na rotina organizada você tem mais liberdade de fazer o que você quer. Olha que interessante. A organização de uma rotina, ela está diretamente ligada à tua capacidade de decidir as coisas que você quer. Porque quando eu opto em acordar cedo, eu consigo decidir que eu vou malhar. Porque se eu não malhar naquele horário, eu não consigo malhar. Então, a partir do momento que eu tenho disciplina de acordar no horário necessário, eu consigo poder de decisão de falar assim, eu vou malhar todo dia. Olha como é interessante.
Então a gente começa a entender como a procrastinação ela vai te condicionar a ser uma pessoa medrosa. Perfeito? Vamos lá, Rafael. Me diga mais. Me conte mais quais são as irmãs do medo aí. Segunda irmã do medo, negatividade. Ou seja, eu conheço algumas pessoas que assim, ó, vamos fazer tal coisa. Ah, não vou fazer não, porque não dá, tô sem tempo. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece que é assim? Tudo que você fala, não, hoje eu não consigo não. Ah, isso aí é que você fala por causa disso. Ah, você consegue malhar porque você tem empregado. Você consegue seguir dieta por causa disso. Pessoas negativas são pessoas medrosas. Elas nunca têm a coragem de bancar o que elas falam. Se bancou que vai fazer tal coisa, faça. E quanto mais você banca a tua fala, a tua narrativa, mais autoconfiante você fica, menos medroso você é. Então, olha como isso é extremamente importante. Olha como a gente fazer essas reflexões na cabeça da gente faz a gente entender alguns comportamentos que a gente tem. Faz a gente entender por que às vezes a gente não está tendo um sucesso, mesmo sendo bom, às vezes, na tua área. Por quê? Porque existem coisas que acontecem ao longo do nosso dia que vai corroborando para os nossos medos. Medo de arriscar, medo de falar. Às vezes você está ali numa reunião e você tem uma ideia muito boa, mas por medo de falar, você acaba perdendo uma grande oportunidade. Às vezes por medo de falar, aquela pessoa que você gostava muito, que poderia estar casado com ela hoje, você ficou com medo de falar para ela isso, ela acabou se envolvendo com outra pessoa e você olha e fala assim, porra, eu poderia casar com aquela pessoa. Só que para isso acontecer, primeiro você tem que se autogovernar. Primeiro você tem que ter controle e domínio das suas ações. Moldar as suas concepções. Olha como é complexo isso. Né? E aí a gente começa a entender uma série de coisas que acontecem na nossa vida e fala assim, porra, agora tá fazendo sentido, Rafael. Agora tá fazendo sentido para mim. Perfeito? Por quê? Porque o medo ele tá diretamente ligado à forma como eu penso. Então, ou seja, se eu penso que lá naquele quarto escuro pode ter um monstro, esse medo me impede de ir lá no quarto escuro. Por quê? Porque as minhas concepções moldam os meus pensamentos. E os meus pensamentos moldam a forma como eu interajo com o meio. A forma como eu vou agir sobre os meus pensamentos. Então, olha como é importante. Então, assim, sobre o medo do escuro, né? Olha que doideira. A gente tem medo do escuro, mas o escuro não vai fazer nada com você. Por que porra a gente tem medo do escuro? Porque as concepções que foram implantadas na tua cabeça determinaram a forma como você pensa. E a forma como você pensa determina a forma como você age. E quando a gente começa a fazer reflexões sobre isso, a gente pode fazer o quê? Modular as nossas concepções. Se a gente modula as nossas concepções, a gente modula os nossos pensamentos. Se a gente modula os nossos pensamentos, a gente muda a forma como a gente age. Olha que top. Só que para mim conseguir entender sobre isso, eu preciso entender algumas fundamentações lá da infância. Algumas fundamentações lá da infância. A forma como a gente foi treinado. Pô, Rafael, como é que eu faço para mudar essas concepções? Vai estudar, vai ler livros que te ajudam, vai conhecer pessoas que têm esse linha de raciocínio, porque esse ambiente te molda. Vou dar um exemplo aqui, não sei se ele tá aí, ele deve estar aí, que é uma pessoa próxima a mim, né? Cara muito inteligente, cara acima da média. Só que algumas concepções impediam ele de alavancar em determinadas áreas da vida dele. E aí, né, eu sou muito disso. As pessoas que estão ao meu redor, que eu identifico que aquela pessoa tem um potencial, eu vou jogar ela do precipício. Mas quando eu falo precipício, é para ela pular, porque eu sei que lá as coisas vão acontecer. E aí, aconteceu uma coisa, né, dentro do meu grupo, e uma pessoa precisou sair. E aí eu falei, pô, você vai entrar agora. Ele falou, vai, mas não tô pronto. Eu falei, vai ficar pronto no caminhando. Ele, não, mas não dá não. Eu falei, irmão, presta atenção, você vai entrar. E acabou a conversa. E eu banco aí o que tiver que dar errado. Se der errado, a gente banca e vai. Depois que essa pessoa pulou, eu acho que recodificou as concepções na cabeça dele, que graças a essa pessoa a gente conseguiu ter alguns avanços que eu nem imaginava que a gente ia ter. Então olha como é importante os ambientes que você anda. Olha como é importante as pessoas que você traz para perto de você. Porque às vezes o que uma pessoa faz por você reprograma suas concepções que você nem sabia que você tinha, e aquele medo de arriscar, ele passa a não existir mais.
E quando você desbloqueia esse medo, meu amigo, aí você decola. E essa pessoa, ela sabe que ela acho que ela tá aí. Ela sabe. E hoje eu parabenizei ela por conta disso. Por quê? Porque eu falei assim, velho, você fez a decisão que você tomou de pular, de cair pra dentro, te tornou uma pessoa diferente. E o filho que você quer ter o ano que vem, tenha certeza que você vai ser um outro pai pra ele. Porque é aquilo que eu falei, é um efeito em cadeia. Quando você muda a tua concepção e você age sobre determinada área, o teu comportamento nas outras áreas ele muda completamente. E é aquilo que eu falei, o pai que eu sou para Léo hoje, ele está totalmente ligado ao empresário que eu sou, ao líder que eu sou para minha equipe, a forma como ajo com meus pacientes, essa segurança que eu passo para meus pacientes na minha narrativa da internet, a forma como eu faço as lives, a coragem de estar aqui todo domingo fazendo live, independente se tem uma, duas, três pessoas, toda terça fazendo live, eu faço live para médico, dou aula para médico. Isso me tornou um homem mais autoconfiante. Isso me tornou um homem mais decidido do que eu faço. E isso me tornou um pai diferente do que que eu seria no passado. Então, olha quando uma chave se abre dentro de uma área da tua vida e você rompe aquela barreira, todas as outras áreas elas mudam. As pessoas te percebem de forma diferente. Só que você precisa entender isso. E se você ainda é uma pessoa que tem muitas concepções que te blindam de fazer, busca estar perto de pessoas que têm uma mentalidade como você quer ter. Porque esse ambiente ele vai conspirar para que você consiga romper essas concepções. Dei um exemplo dessa pessoa. Ela estava com medo de cair, parece que Deus dá uma chacoalhada no grupo e aí ele pau. Então, ou seja, para toda turbulência que Deus te coloca na tua frente, é porque ele quer te ensinar alguma coisa. Essa é uma das coisas que eu aprendi há uns 18 meses aí, nos últimos 18 meses, que é o quê? Toda vez que uma crise chega pra mim, eu já penso assim, ó, ali vai sair coisa boa. Se eu conseguir romper aquela fase da crise, acabou. Depois dela, eu saio uma pessoa melhor. Essa pessoa, ela tá ouvindo, ela sabe o que eu tô falando. E foi uma crise, porque ela entrou dentro do trem-bala, eu falo assim, ó, eu sou um trem-bala. Quando eu paro do lado de alguém, eu abro a porta. Você vai entrar? Se você entrar, você sabe que vai mudar. Né? Fernanda, que é minha aluna, está fazendo treinamento comigo esse ano, eu falei com ela. No dia que ela tomou a decisão, ela me ligou querendo fazer o treinamento. Eu falei assim, Nanda, é isso, isso, isso e isso. Entra e eu te garanto que o resultado vai acontecer. Abri a porta do trem-bala. Tem 24 horas para tomar a decisão, porque ele parte daqui a 24 horas. Ou você cai para dentro, ou você vai. Ali eu estava testando a capacidade dela de lidar com a crise. Porque o sucesso dos médicos que passam por treinamento comigo tem relação direta com isso. Por quê? Porque o jogo é diferente. As pessoas que estão perto de mim, elas não vão continuar sendo as mesmas pessoas. A minha equipe é diferente. As meninas que trabalham comigo, elas são outras pessoas. Eu estou treinando comunicação, estou treinando capacidade de como eles se comunicam com as pessoas, treinando capacidade de liderança. Toda terça-feira a gente faz reunião sobre isso. Por quê? Por isso você tem que ter cuidado com as pessoas que você escolhe para conviver. Por isso que você tem que ter cuidado com os ambientes que você frequenta. Porque esses ambientes, eles podem potencializar suas deficiências ou elas podem te ajudar a romper essas deficiências. Então seja criterioso com os ambientes. Seja criterioso com as pessoas que você escolhe para ser teu mentor. Porque essas pessoas vão mudar a tua cabeça. Ou para melhor ou para pior. Por isso que você tem que ser muito estratégico nas decisões que você toma. Dos ambientes, das pessoas que você convive, tá bom? Não sei se você conhece o Thiago Brunet, eu vi ele falando uma coisa esse dia muito interessante. Ele falou assim, ó. Entenda. Se você escolhe pessoas que normalmente te edificam, essas pessoas nunca vão te deixar na zona de conforto. Eu sou uma dessas pessoas. Quem está do meu lado entende, não tem zona de conforto do meu lado. Por quê? Porque para você romper as barreiras do crescimento, você não pode estar na zona de conforto. Lembra que eu falei? Quais são as irmãs do medo? A inércia é irmã do medo. A procrastinação é irmã do medo. E pessoas autoconfiantes, pessoas de resultado, elas não vivem na inércia, elas não vivem na procrastinação. E tudo que te tira da inércia, vai te colocar em zona de desconforto. E aí você precisa entender, o que você quer? Você quer ser uma pessoa mais autoconfiante? Você quer ser uma pessoa de resultados? Então entenda, se você quer andar com pessoas de resultado, essas pessoas vão te colocar em desconforto o tempo inteiro. E se você tiver a maturidade de entender isso, você vai crescer junto com elas. Por quê? Porque o ambiente ou ele te joga para cima ou ele te joga para baixo. Mas se você estiver desalinhado com o ambiente que você está, ele vai te expulsar. Ele vai te expulsar.
Isso é interessante. E as pessoas que estão do meu lado, né, as pessoas que conseguem conviver, porque eu digo sempre assim, quando você anda com a pessoa, não sei se você sabe o que é amizade. Amizade é quando duas pessoas que estão em sincronia, na mesma direção, na mesma velocidade e na mesma altitude. Entende? Elas caminham juntos. O que quer dizer isso? Vamos lá. Se eu vou com um avião bimotor, ele vai até determinada altitude. Se eu vou com um jato, ele já vai numa altitude maior. O bimotor ele não consegue ir aqui. Então, ou seja, ou o bimotor ele se reprograma e se transforma em um jato, ou ele não vai. Quando chegar aqui, ele vai entrar em turbulência e ele cai. É isso que acontece. Se você quer andar com um jato e você é um bimotor, você vai ter que sair da tua zonazinha de conforto daqui, ó. Você vai ter que se ressignificar. Você vai ter que desenvolver as habilidades necessárias para que você aumente a tua altitude e consiga voar junto com essa pessoa. Então, o medo vai dar medo. Por quê? Porque aqui, irmãozinho, você vai sair da zona de conforto. Você vai precisar entrar na crise existencial de suportar essa nova fase, segurar essa crise, se transformar nessa crise e a partir daqui você conseguir, ó, andar igual a um jato. Isso é romper o medo. Só que para romper o medo, você tem que fugir das irmãs do medo. Falei, ó, inércia, ficar na zona de conforto, ser uma pessoa procrastinadora, pessoas fortes, pessoas que lideram, pessoas que não têm medo, essas pessoas estão longe da inércia. Essas pessoas procuram desconforto o tempo inteiro. Ah, Rafael, mas eu não quero. Pronto, então entenda. Aprenda a lidar com as suas escolhas. Porque as tuas escolhas estão ligadas às tuas concepções. As tuas concepções vão mudar o teu pensamento. E o teu pensamento vai te guiar a forma como você vai agir diante das adversidades que você tem. Então olha como é interessante a gente entender o quanto o nosso pensamento está ligado às nossas concepções. E isso vai te ajudar a ser uma pessoa menos medrosa. Para na hora que falar assim, ó, tá tendo uma reunião aqui e você tem uma ideia muito boa e você fica com medo de se expor. Porque você fica com medo das pessoas falarem de você. O que as pessoas vão dizer de mim. Vou dar um exemplo meu, prático. Quando eu tomei a decisão de fazer essa live aos domingos, em junho de 2023, a gente vai completar 1 ano de live domingo, começaram a me chamar de coach. Me chamaram agora que eu ia largar a medicina para ser coach e começaram a me criticar. Ou seja, se eu fosse uma pessoa insegura, se eu fosse uma pessoa que ficava preocupado com o que os outros estão falando, eu teria perdido a oportunidade de estar impactando na vida de várias pessoas. Teve alguém que falou aqui na estante que impacta na vida dos pacientes exatamente isso. Esse é um feedback dos meus pacientes. Dr. Rafael, essas lives de domingo estão me ajudando pra caramba. Essas lives de domingo me ajudaram a mudar a forma como eu estou criando meu filho. Essas lives de domingo me ajudaram a ser uma pessoa mais disciplinada. Então, ou seja, se eu tivesse medo das críticas daqueles que só estão ali para te criticar, que normalmente não fazem nada, eu teria perdido a oportunidade de impactar na vida de outras pessoas. Então, olha como você ser autoconfiante. Olha como você entender o teu propósito, entender qual é a tua missão, vai te permitir acessar outras frequências. Mas se você é medroso, na primeira porrada ou paulada que você toma, você baixa a cabecinha e fica quietinho. Volta para a inércia. Ó, a irmã do medo, a inércia, eu ficar na zona de conforto. Deixa eu ficar quietinho aqui, pelo menos ninguém vão te criticar de qualquer jeito. Se você faz, as pessoas te criticam. Se você não faz, as pessoas te criticam. Mas uma coisa é o seguinte, se você gera resultado, se você impacta na vida das pessoas, ninguém vai ter o que falar. Por quê? Porque sucesso, ele está associado a resultado. Só que você só tem resultado se você agir. E se você só consegue agir se os teus pensamentos estiverem associados à tua capacidade de entender qual é a tua missão aqui na Terra. Perfeito? Tá fazendo sentido para vocês? Dizem para mim sim ou não. Essa live pancada. Esse conteúdo aí você não acha em qualquer lugar não, galera. Perfeito. Rafael, beleza. Você trouxe lá minha concepção da infância, de como o medo, né? Ele me faz deixar de fazer algumas coisas.
Você trouxe para mim quais são as coisas que estão associadas ao medo. Perfeito? Terceiro. Então, Rafael, me fala aqui agora, como é que eu faço? Como é que eu faço para aumentar de tamanho? Como é que eu faço para me tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais decidida? Para que eu me torne uma pessoa de resultado? Para que eu tenha sucesso nas escolhas que eu faço na minha vida? O que eu devo fazer? Primeira coisa, agir. Como eu falei, resultado ele está associado de forma direta à atuação. Pessoas que agem são pessoas que têm resultado. Não quer dizer que a ação vai gerar resultado, mas o resultado ele é diretamente ligado à ação. Por que isso, Rafael? Porque a primeira coisa, quando você age, você vai errar. Perfeito? Só erra quem faz. Só erra quem faz. Quem não faz, não erra. Então é muito lindo alguém vir criticar. Vamos lá. Dei um exemplo. Fiz um tratamento, manchou a pele do paciente. Aí o cara, Rafael, manchou. Claro, se eu sou um dos médicos hoje do Brasil que mais faz tratamento de varizes, eu trato varizes de segunda a sexta. Então, ou seja, se eu sou o médico que mais faz tratamento, eu sou o médico que mais tem inconveniente. A conta é clássica. Se você age, você erra. Não tem como. Eu só não vou errar se eu não fizer. Entende? Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Que a ação determina os resultados. Só que o que determina o sucesso é quando você age e corrige tua rota o tempo inteiro. Vou dar um exemplo. Eu tomei uma decisão, fiz algo, só que durante essa jornada deu um erro. O que é que eu faço? Corrijo rápido e continuo acertando. Ou seja, isso é o que a gente faz. É por isso que os meus resultados foram tão rápidos. Ao longo de 5 anos eu cheguei em um lugar que colegas que estão aí 20, 30 anos na medicina não conseguiram chegar. Por quê? Porque eu sou ação. Só que eu sou ação e eu corrijo rápido. Errou, corrige rápido. Errou, corrige rápido. Eu não fico com medo. Ai, meu Deus, e se errar? Se errar, corrige. Então, a ação, ela está totalmente ligada às pessoas que são autoconfiantes. Pessoas autoconfiantes agem, independente de qualquer coisa. Uma amiga minha, que ela tá aqui, deixa eu ver se ela tá aqui ainda, não vou falar o nome dela não vou expor não. Ela falou assim, vocês veem que eu tô fazendo algumas lives aí meio-dia, algumas lives são reprise. Aí ela falou assim, mas você não fica preocupado de ter menos gente na live não? Eu falei, só o fato de me falar isso, tu já sabe que tu tá fadado ao fracasso. Por quê? Porque as pessoas que agem, elas não estão preocupadas se vai ter muito ou muito. Eles querem fazer, porque a gente vai ficando bom em fazendo. Não tem como você ficar bom sem fazer. Entende? Então, é ação. Então, uma das ferramentas das pessoas, né, que aumentam de tamanho, ou seja, pessoas que se dão bem na vida, ou pessoas que se destacam na vida, são as pessoas que agem. Perfeito? Pessoas que agem. Perfeito, Rafael. Me dá outra estratégia importante. A segunda estratégia importante é a tua capacidade de ressignificar as coisas. Capacidade de ressignificar as coisas, é aquilo que eu falei. Eu fiz uma coisa, deu errado, ressignifica rápido e continua. Ressignifica rápido e continua. Por quê? Porque se toda vez que você agir, você errar, você ficar, ai meu Deus do céu, ai eu tô com medo das pessoas falarem, você para. Você volta para as irmãs do medo, que é o quê? A inércia. Ficar na zona de conforto. Botou, ó, comecei a fazer a live de domingo, virou coach, agora foi. Ou seja, se eu ficasse com medo disso, eu falo assim, é verdade, eu vou parar, eu sou só médico. Ou seja, eu estaria deixando de levar a minha mensagem que pode impactar a vida de várias pessoas. Por quê? Porque quando eu agir, uma pessoa veio lá e deu uma porrada. Então, tua capacidade de ressignificar a jornada é que vai te tornar uma pessoa maior. Então, a primeira delas é agir. Segunda, ressignificar durante a jornada. É correção o tempo inteiro. Não é para paralisar e voltar, é para continuar. Errou, corrige e segue. Errou, corrige e segue. E assim você vai. Só que quanto mais você faz, meu amigo, mais você fica bicho. E aí você cresce. Você aumenta de tamanho cada vez mais. Perfeito? Terceira, resultado. É aquilo que eu falei. As pessoas podem te criticar, mas você tem resultado, meu amigo, não tem conversa. Por que que Ró veio de Barro Alto, né, Ró? Eu vi paciente essa semana de Entre Rios, quase divisa de Sergipe. Outra paciente que veio de Ipirá. Por que que vem pacientes de todo canto? É só porque eu tô na internet? Não, é porque eu tenho resultado. Porque se você chegar lá no Google agora, você vai ver lá a lista de depoimentos que tem lá de pacientes meus, falando que o resultado ficou top. Então, ou seja, se você tem resultado, você cresce. O resultado, ele é diretamente ligado ao sucesso. Se você empilha resultado, você tem sucesso.
Então, eu me tornei hoje um médico referência no país no tratamento de varizes porque eu tenho resultado. Então, quanto mais resultado eu tenho, mais autoconfiante eu fico. Menos medo eu tenho. Olha que interessante. Então, o resultado, ele é uma irmã das pessoas de crescimento. Das pessoas fortes. Tá vendo? Ó, tá aí. Beleza? Então, primeiro, ação. Segundo, ressignificação. Terceiro, resultado. Para resultado. Podem até não gostar de você, meu amigo. Você tem resultado, não tem conversa. E aqui entra uma coisa importante. Não se acomoda com o resultado. Ah, tô tendo resultado, agora eu vou relaxar. Nada. Eu falo com minha equipe esses dias. Eu falei assim, ó, sabe qual é o meu maior concorrente hoje na minha área? É o Rafael de amanhã. Por quê? Porque o Rafael de amanhã é totalmente diferente do Rafael de hoje. Eu tô mudando o tempo inteiro. Vocês vão começar a ver cada vez mais vídeo meu na internet. Vocês se preparem. A gente vem com uma novidade. Eu acredito que em 4 meses eu vou aqui divulgar para vocês. Se preparem para o que vem aí. Beleza? Então, resultado. Outra coisa extremamente importante, que é aprender a dizer não. A tua capacidade de dizer não te torna uma pessoa mais autoconfiante. Dei até um exemplo, né? Em 2019, quando eu tomei a decisão, terminei minha residência, eu recebi um convite de um preceptor meu, que é um cara que eu admiro muito, um dos caras que mais me ensinou na minha residência. E ele me convidou para um serviço, para trabalhar com ele. Só que aquilo ali não estava alinhado com o meu propósito. E dizer não para ele foi muito difícil. Só que pessoas medrosas, para ficar na inércia, ficar no conforto, elas falam o quê? Sim. Elas dão sim para coisas que elas não querem. Só para não desagradar o outro. Só que quando você sabe o que você quer, quando você é uma pessoa autoconfiante, quando você tem autogoverno da tua vida, você é uma pessoa que sabe dizer não para os outros. Por quê? Porque um não é um sim para o teu propósito. Quando você dá um sim para algo que não está ligado com a tua direção, você está dando um não para você. Você está tirando o teu autogoverno e colocando na mão de outro a decisão do teu futuro. Então, uma dessas ferramentas, né, além das que eu já falei, é a tua capacidade de dizer não. Quando você aprende a dizer não para coisas que não estão alinhadas ao teu propósito, você se torna uma pessoa maior. Isso te aproxima do teu propósito, isso te aproxima do teu resultado, isso te torna mais autoconfiante e autogovernante da tua vida. Então, essa é uma outra ferramenta para que você trabalhe, para que você seja cada vez menos medroso, para que você aprenda a não ter mais medo das coisas. Só que isso são ferramentas que precisam ser aplicadas. Não é fácil, não é da noite para o dia. Só que quanto mais você faz, por isso que vem, ação, ressignificação, resultados, capacidade de dizer não. Quanto mais não eu dou para coisas que não estão alinhadas com minha direção, com o meu propósito, maior a chance de eu ter resultado com o meu propósito. Quanto mais eu tenho resultado, é porque eu agi muito. Se eu agi muito dando resultados, é porque eu ressignifiquei a jornada. Olha como as coisas fazem total sentido. Olha como essas ferramentas estão totalmente interligadas. E quando você aplica todas elas, é um conjunto. Só que quando isso tudo começa a acontecer, você vai ficando cada vez mais autoconfiante. Mais autoconfiante, mais autoconfiante. A pessoa olha pra você e fala assim, eu não entendo. Mas a forma como ele fala me passa uma segurança. Minha mãe é pra ouvir isso. A forma como eu falo com o Léo, eu nunca bati em Léo. Eu nunca gritei com o Léo. A forma como eu falo com ele, a presença de comando é tão violenta que ele faz. E ele faz questão de falar, papai, eu não vou fazer isso porque é errado. Porque você falou pra mim que é errado. Só que isso não é do nada. Isso repercute nessa série de coisas que eu falei pra vocês. Só que eu tô aplicando isso o tempo inteiro. As lives de domingo, eu só falei aqui, eu acho que uma vez que eu tava doente, foi uns 15 dias atrás, porque eu tava mal. Mas eu já fiz live no aeroporto, eu já fiz live em tudo que é canto, pra mostrar pra vocês que eu honro com o que eu falo. E isso não é pra mostrar pra ninguém, é pra mostrar pra mim. É pra mostrar pra mim quando eu estiver com o meu paciente. É pra mostrar pra minha equipe. É pra elas entenderem que elas têm um líder que honra com a palavra dele. E não é só dizer que eu honro, eu faço. E quando eu fiz essa live, uma época, essa live eu acho que foi lá no ano passado, que eu tava no aeroporto de Congonhas, tava com muita vergonha de fazer porque as pessoas ficavam olhando. E ali eu rompi mais uma coisa, que foi fazer uma live dentro de um aeroporto, sentado numa cadeira. Não tinha onde sentar, esqueci o microfone, esqueci o fone de ouvido, e pau quebrou, dentro do aeroporto de Congonhas. Por quê? Porque eu honrei com a minha palavra.
Mas aquilo ali eu não tô fazendo por você, eu tô fazendo por mim. Eu tô fazendo pela minha equipe, eu tô fazendo pelo meu filho, eu tô fazendo pelos meus pacientes. Eu tô fazendo para impactar na vida de vocês e para ter um alinhamento do que eu tô falando com o que eu faço. Entenda, tudo que você faz não é pelo outro, é por você. Lembra sempre disso. E quando você entende que é por você, você vai saber quando dizer não. Você vai saber o que é significar. Você vai saber como é que você tem resultado, como é que você age em cima dos resultados. Entende? Primeiro você tem que se autogovernar. Então, ou seja, a presença de comando que eu tenho sobre Léo, ela não é do nada. Ela é porque primeiro eu tenho uma presença de comando sobre o meu corpo, sobre a minha mente. É a forma como eu lido, é a forma de acordar, de tomar banho gelado. Isso tudo é treinamento que eu faço na minha cabeça. Entendeu? Aí se, que você... tô cagando. Tá alinhado com o meu propósito? Então, dane-se. Estão criticando? Perfeito. Vão me criticar do mesmo jeito. Com resultado e sem resultado vão te criticar. Então, que me critiquem pelo meu resultado. Perfeito? Simbora. A gente já tá na reta final já, porque tá tarde. Primeira coisa, outra coisa importante. Quando você age, você tá entrando em uma guerra interna. E toda luta, ou você vai apanhar ou você vai bater. Só que tanto apanhando quanto batendo, você tá aprendendo. Ou seja, às vezes você precisa tomar tanta porrada para que essas porradas te ensinem a bater. Olha que interessante. Só que a gente fica com medo. Porque toda vez que a gente entra numa luta, a gente quer sempre vencer. E você precisa entender que nem sempre você vai vencer. E muitas das vezes o teu aprendizado vai ser muito maior nas derrotas. Vai ser muito maior nas derrotas. Minha equipe está aí me assistindo, a gente sabe, em abril. Eu tomei uma decisão em abril dentro da minha empresa e essa decisão começou a impactar no nosso faturamento. Só que depois disso, a gente aprendeu tanta ferramenta para conseguir conectar com os nossos pacientes que a gente saiu muito melhor de lá. Só que se você não tiver coragem de fazer as coisas, você não vai experimentar o sucesso. As pessoas de sucesso são pessoas corajosas. As pessoas de sucesso não têm medo de errar. As pessoas de sucesso tomam decisões que às vezes têm uma grande chance de dar errado. Só que toda vez que ela toma uma decisão e dá errado, e ela vai lá e ressignifica e sai melhor de lá de dentro, meu amigo, esquece. É por isso que essas pessoas ficam cada vez maiores. E aí as pessoas não conseguem acompanhar. Por quê? Porque é um modelo mental que vai sendo construído. E são pessoas que não têm medo. Só que não é mágica. Tudo isso que eu estou falando desde o início da live são fundamentações que vão ser construídas dentro da tua mente. Para que construa as concepções, essas concepções molde o teu pensamento e o teu pensamento gere a ação. E quanto mais você age, ressignificando em cima dos erros, mais resultado você tem. Quanto mais resultado você tem, mais autoconfiante você fica, menos medroso você vai ser. Entende como é o jogo? Esse é o jogo. Só que você tem que jogar. Não adianta eu te falar e você não jogar. Se você jogar, meu amigo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Minha irmã Mônica tá aí. Minha irmã Mônica tinha vergonha, não abria a boca. Ela ia falar, com 15 segundos dava branco na cabeça dela. Ela nunca imaginaria que ela ia ser a líder que ela é hoje. Ela nunca imaginaria que ela ia palestrar como ela palestra hoje. Ela nunca ia imaginar ela ser a gestora que ela é hoje. Mas ela aprendeu nesse ambiente que ela respira, nas pessoas que ela convive dentro desse ambiente, que o desconforto faz parte do jogo. Que a pressão ela é importante para te preparar. Que você se colocar na zona de desconforto todos os dias te faz uma pessoa mais forte. E hoje Mônica faz vídeo na internet, Mônica dá aula dentro do nosso treinamento, Mônica dá palestra para a equipe, Mônica lidera a equipe. Mas lá em 2019, doeu pra caramba. Ela chorava. Mas uma das virtudes, né, que ela tá me assistindo aí, que eu falei pra ela essa semana, que ela nunca desistiu. Nunca desistiu. Nunca desistiu. Mesmo sem ter a certeza de nada. Mesmo sem ter a certeza de nada, ela nunca desistiu. E essa é uma das virtudes das pessoas de sucesso. Elas não desistem quando elas sabem a direção que ela precisa seguir. E lembrando daquilo que eu falei, pessoas que te fazem evoluir, elas sempre vão te colocar em desconforto. Sempre. Se a pessoa que está do teu lado ela não está te colocando em desconforto, essa não é a pessoa para você estar perto. Se você quer crescer, é uma relação direta entre desconforto e crescimento.
Não tem como ter crescimento sem desconforto. Não tem. Por isso que eu fico nessa doideira. É água gelada, eu fico inventando coisa, botando Muay Thai. Eu quero viver o desconforto, porque aquilo me fortalece. Parece que é meio doido quando eu falo isso, eu acho que você, esse maluco aí deve estar doido. Mas é doidice mesmo. Porque é isso que me fortalece. Porque quando eu tô no Muay Thai ali, o professor fala assim, ó, se você baixar a guarda, você vai tomar na sua cara. Aquilo é desconfortável. Só que quando eu aprendo a lidar com aquilo, eu tô trabalhando na minha mente. Tô trabalhando na minha mente para me liderar. Eu tô trabalhando na minha mente para, quando minha equipe estiver desmotivada, eu ir motivar. Eu tô trabalhando na minha mente para treinar a capacidade das minhas de comunicação. Eu tô treinando minha mente para treinar os meus alunos, para motivar os meus alunos. Só que para isso eu preciso me colocar à prova. Não adianta eu só ficar falando e eu não me colocar nisso, porque senão eu não sinto. Senão eu não entendo a lógica da coisa e eu não consigo transparecer essa confiança para a pessoa que está sendo treinada por mim. E aquilo que eu falei, a forma como eu treino o Léo, ela não é porque eu sou inteligente. É porque eu vivo isso o tempo inteiro. Eu me coloco nisso o tempo inteiro. E por me colocar, eu me sinto seguro para ensinar. Por isso que os alunos que fazem treinamento comigo, os que fazem o que é para fazer feito, as tarefas, não tem erro. Vai ter sucesso. Todos os meus cases que fizeram o que eu pedi para fazer estão tendo sucesso. Perfeito? Então é sobre isso. Então é você entender que quando você age, você está correndo o risco de ser derrotado. Mas entenda que na derrota você aprende. Sempre há o que aprender. Né? Tava conversando com um amigo meu esse dia, ele falou assim, mas esse cara aqui no prédio, eu falei assim, se esse cara tá tendo resultado, velho, ouve o que ele tem a te dizer, sempre alguém vai ter algo para te acrescentar. Se você tiver a maturidade de entender isso, você vai começar a parar de criticar os outros. Pô, velho, o Rafael tem resultado, o que esse cara pode me acrescentar? Pô, tem coisa que eu não gosto de Rafael. Mas o que ele tem para me acrescentar, sempre dá para extrair algo de alguém. E lembra, essa é a frase da noite. Pessoas que vão te levar para o próximo nível, elas vão te colocar em desconforto o tempo inteiro. Tenha maturidade de entender isso. Mônica, minha irmã, é a prova disso. Eu coloco ela em desconforto o tempo inteiro. Porque eu falei com ela. Ela quer ir pro lugar, tá indo na minha direção. Tá aqui, ó. Hoje eu sou um avião eu sou uma espaçonave. Ela é um jato. Pra colocar ela aqui em cima, ela vai ter que aprender a altitude. Vai faltar ar aqui, ó. Eu falei pra ela esse dia, ela tava carregada aqui. Eu falei de relaxa, começa a respirar devagar que você consegue. Por quê? Porque pra você subir pro próximo nível, meu irmão, falta ar. E você vai ter que aprender a lidar com esse desconforto aqui, ó. Pra subir, não é fácil não. Tem que sair da inércia, tem que melhorar essa capacidade de procrastinação. Entendeu? Só que quando você aprende a respirar dentro do desconforto, começa a ficar confortável. Esse dia eu tava no treino, eu tava respirando fundo assim, tava faltando ar. Ele falou, aprenda a respirar devagar. Se você respirar rápido demais, você começa a entrar em estado de pânico. E se você ficar em pânico, você não pensa. E se você não pensa, você fica com medo. E se fica com medo, você pula fora. Então respire devagar. Eu tava no quarto round, ainda faltava um round, eu tava baga. Eu não conseguia deixar o braço mais em pé. Ele falou assim, respira devagar. Aprenda a respirar devagar. Ó, enche o pulmão, solta. Isso eu ensino a Léo. Quando ele tá estressado, eu falo, pai, respira fundo e solta. Vai respirando para despressurizar a tua cabeça e você começar a botar teu cérebro para funcionar. Toda vez que ele tá estressado, ele já sabe. Eu olho para ele... É tua capacidade de controlar o descontrole. É tua capacidade de entrar na crise e começar a entender que dentro dessa crise você consegue sair melhor se você conseguir romper a crise. Quando você entender isso aí, meu amigo, esquece. Você vira uma máquina. Escreve o que eu te falo. Se você aprender a olhar para todo o problema e para toda a crise que você passar e falar assim, ó, essa crise Deus quer me dar uma coisa. Foi muito doido. Eu tomei uma decisão em abril agora, né? Eu tava com medo, fiquei com medinho. A minha advogada me deu uma chacoalhada e eu tomei uma coragem. Mas é a crise. Você não tem medo? Eu tenho medo também. Eu tenho medo também. Mas você precisa cair pra dentro. Porque depois da crise sempre vem a bonança. A questão é que por ter medo, a gente prefere ficar na inércia. A gente prefere ficar aqui na zona de conforto. Só que zona de conforto não te leva pro próximo nível. Não te leva pro próximo nível. Mas aprender a olhar a crise de uma forma diferente, aprender a querer entrar na crise para sair transformado dela e melhor, quando você começa a fazer isso, você vai gostar disso. Eu amo a crise.
Eu adoro quando tem problema. Como eu falei, mês de abril a gente entrou numa bucha de quina lá na clínica. E foi uma sequência atrás da outra. Eu falei com as meninas, eu falei, rapaz, eu pedi a Deus crise, ele tá mandando sequenciada pra mim. Era todo dia uma crise diferente. Só que eu aprendi, ó, respira devagar, enche o pulmão, relaxa, porque a crise vai passando. Mas quando ela passa, você começa a olhar o que vem depois dela. Beleza? Então esse é o jogo. Esse é o jogo. Então você só consegue vencer o medo construindo toda essa narrativa que eu trouxe pra vocês hoje nessa 1 hora de live aí. Beleza? Então é isso. Eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que a partir de hoje você olhe para o medo com uma forma diferente. Espero que você comece a olhar o quanto as concepções que foram construídas dentro da tua cabeça estão moldando o teu pensamento e a forma como você pensa está controlando a forma como você age diante das adversidades e crises que se apresentam para você a todo instante. E comece a olhar para a crise como uma oportunidade que Deus está te dando de sair melhor dela. Sempre falo isso. Quando você pedir uma coisa a Deus, tenha certeza que Ele vai te trazer da pior forma possível, para saber se você é merecedor do que você está pedindo. Lembra sempre disso. Isso me ajudou pra caramba. Eu pedi um crescimento para Deus esse ano e Ele tá me dando, mas Ele tá me colocando em crise por cima de crise. Só que eu comecei a ressignificar minha cabeça em relação a isso. Eu entendi que a crise era necessária. Lembra? Não tem como ter resultado ficando na zona de conforto. A zona de conforto não vai te levar para o próximo nível. Lá você precisa mudar a forma como você respira, você precisa mudar as suas habilidades, você precisa desenvolver novas ferramentas para que você acesse o próximo nível. Beleza? Muito obrigado pela audiência. Um beijo aí para Dona Vera, Lu, Ró, Lari, Thay. Thay não tá perdendo uma live minha. É live dos médicos que ela tá. Aqui de manhã ela tava aqui. Parabéns, Thay. Continua assim, meu amigo, que sua cabeça vai ser outra daqui a um tempo. Beijo pra Jan, Jun, uma galera massa aí. Tem uma galera que não perde nenhum domingo. Lari. Gente, muito obrigado. Vou deixar a live salva, tá bom? Pra quem perdeu uma parte e volta, essa live, como eu falei, foi uma das top 10. Tem alguns assuntos assim que são tops, tá bom? Então quem perdeu, volta pra assistir, vou deixar salva. Você conhece alguém que essa live vai impactar na vida dela? Lembra dos ambientes. Seja esse ambiente que essa pessoa precisa, né? Quando você compartilha esse tipo de conteúdo com ela, você está edificando a vida dela. E toda vez que você edifica a vida de alguém, você gera uma transformação que ela nunca vai esquecer. E tenha certeza que se você compartilhar essa live com 3, 4 pessoas, tenha certeza que ela vai te agradecer depois, tá bom? Muito obrigado pela audiência, a gente se vê na próxima semana. Eu acho que essa semana tem live terça, eu não estou perdido na quinzena, mas eu acho que tem nessa terça também. E domingão que vem a gente está aqui com mais uma live do nosso programa Mentalidade, tá bom? Beijo no coração e excelente dia para vocês aí.